Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, através das antenas parabólicas que você acompanha no país, também pelo portal sba1.com, onde você tem informações, notícias, negócios, leilões e muito mais. Acesse sba1.com. Também pelo Facebook e pelo YouTube você está acompanhando o Agricultura BR na Claro TV, no canal 190 e 690, na Neo TV no Brasil e no Paraguai, e acompanha a partir deste momento pela TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre notícias da pecuária de corte e que impactam diretamente aqui sobre os negócios no Brasil, principalmente quando falamos dos negócios internacionais. Isso porque há recuperação para os abates nos Estados Unidos depois da crise criada pelo Covid-19. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles vão abater, vão produzir até o final do ano de 2020, 12 milhões e 100 mil toneladas de carne bovina, elevando, portanto, a estimativa frente ao que se tinha no mês passado. E é o que eu vou mostrar agora, começando pela carne bovina, o que você acompanha conosco no Agricultura BR. Essa é a previsão para a produção de carne bovina norte-americana. Em maio, eram estimados 11 milhões e 690 mil toneladas nos Estados Unidos. Sobe agora em junho para 12 milhões e 100 mil toneladas. Não foi apenas a carne bovina que tem conseguido uma recuperação na atividade industrial. A carne suína, depois, inclusive, daquele processo de eutanásia, no qual teve que se eliminar rebanhos suínos que não teriam como abater, começa uma recuperação também um pouco mais evidente nesta cadeia produtiva norte-americana. Acompanhe conosco como é que fica o cenário. Em maio, eram estimados 12 milhões e 440 mil toneladas de carne suína produzidas nos Estados Unidos. É um volume bastante elevado. Você tem aqui agora em junho subindo para 12 milhões e 590 mil toneladas de carne suína, de acordo com o relatório apresentado em junho pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Seguimos falando de Complexo Carnes, mas agora eu destaco os valores praticados no mercado físico brasileiro para a média nacional, para arroba, destacando alguns estados. Observe que eu vou mostrar agora que, por exemplo, São Paulo, a arroba já é praticada acima de R$200, já faz alguns dias. Já encontramos negócios dentro daquilo que é considerado boi normal, não é o boi China não, em R$210 no estado de São Paulo. Vamos mostrar aqui agora a média de preços do que acontecia nos últimos 15 dias. Você vê aqui o acumulado do mês de junho. Observe que no dia 1º deste mês vinha com R$191 o valor da arroba em Araçatuba, no estado de São Paulo. 3 de junho subia para 192. O movimento é de alta, vindo para o dia 5 a R$197 arroba, dia 8 também, no dia 10, R$199 por arroba do boi gordo e agora dia 12, R$202 em Araçatuba. São os números que destacamos com Scott Consultoria, trazendo sempre o valor médio, como eu disse, mesmo com gado comum, valores já encontrados na casa de R$210 no estado de São Paulo. Destaco agora Mato Grosso do Sul, que vai trazendo aqui valores médios. Mato Grosso do Sul também tem negócios para gado comum na casa de R$200. Aqui você vai acompanhar um pouco menos que isso na média estadual. Observe que Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, no dia 1º de junho, vinha com valores a R$ 176,50 arroba. No dia 3, subia para R$ 177,50. Mantinha esse valor no dia 5, no dia 8, R$ 188,50. Dia 10, R$ 185 arroba. Encerrava a última semana, R$ 190 arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. São os números que trazemos aqui no Agricultura BR desta segunda-feira, mostrando o comportamento de preços para a arroba do boi, que vai registrando altas, principalmente no acumulado das 2 últimas semanas. E você acompanha todos os dados aqui no Agricultura BR, no canal do Boi.
Falamos sobre soja agora no Agricultura BR, nós vamos falar de mercado físico e principalmente o impacto do dólar, que perdeu força, principalmente na última semana, sobre a formação de preços. Aqui no Agricultura BR nós temos dito já há algum tempo que tem sido muito determinante nessa formação o dólar e fazendo com que se desencadeie, fique totalmente desligado dos valores da soja praticados nos Estados Unidos. Para muitos, inclusive, o Brasil deve, em pouco tempo, determinar os valores de soja quando o assunto for a questão de oferta. Os preços aqui realmente têm ficado muito distantes, diferentes dos preços norte-americanos. Claro que a demanda é asiática em essencial, principalmente chinesa. Observe aqui que nós temos um recuo para a soja na Praça de Maringá, no estado do Paraná. No dia 13 de maio, nós tínhamos o valor de R$ 107,50 em Maringá. Esse valor no dia 20 recuou para R$ 105 a saca. Dia 27 do último mês estava em R$ 101 a saca de 60 quilos. No dia 2 de junho melhorava um pouco, vindo para R$ 101,50, mas no dia 8 caía para R$ 98,50 e encerrou a última semana a R$ 97,50 o valor da saca, dando uma clara situação do dólar pressionando preços. O dólar teve até alguma recuperação no final da última semana, mas nada que mudasse muito os valores praticados no mercado físico nacional e também nos portos. Veja comigo agora como é que vem agora uma outra praça no maior produtor de soja do país e do mundo, que é o estado do Mato Grosso, o que vem acontecendo por lá. Aqui é Rondonópolis, é o sul do estado do Mato Grosso em destaque. No dia 13 de maio, R$ 100 a saca, no dia 20 mantinha esse valor. Já no dia 27 do último mês, caía para R$ 98 a saca. Dia 2 de junho, recuou a R$ 96. No dia 8 deste mês, vinha para R$ 94 a saca de 60 quilos e agora, dia 12, R$ 92 por saca de 60 quilos, deixando muito claro a sensibilidade dos valores negociados com soja em relação ao câmbio no Brasil. Por outro lado, alguns insumos para aqueles produtores que ainda não tinham travado negócios também recuaram de preços. Essas são as informações para mercado físico da soja aqui no Agricultura BR. Seguimos falando de soja, agora o cenário internacional em destaque no Agricultura BR. E os Estados Unidos venderam mais soja para a China agora, praticamente diário, temos esse tipo de informação por parte do Departamento de Agricultura norte-americano. Desta vez, foram 390 mil toneladas da oleaginosa vendidas com entrega na campanha 2020-2021. Falando de soja, principalmente o comportamento de preços internacionais, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que deve se comportar preços a partir de agora e principalmente onde que vamos ter essas definições. Ele traz agora a sua participação do Agricultura BR. A soja é curioso, porque você tem uma produção cada vez mais concentrada nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, e o consumo principalmente se dando na Ásia e praticamente no mundo todo, mas a Ásia com um grande crescimento. Então, para analisar a expectativa de preço, é a demanda, que normalmente não varia muito, porque a soja é usada em alimentação básica, é usada como ração para a produção animal, então uma crise mundial, ela vai afetar muito mais o consumo de sobremesa, desse tipo de produto, do que propriamente a soja. Então a demanda não varia muito. Aonde está o componente de variação de preço é na oferta.
E nesse momento a oferta brasileira e a oferta argentina foi concluída e aonde tem oferta sendo produzida é nos Estados Unidos. Então agora a observação principal do mundo é na questão climática sobre a safra americana. Qualquer tipo de problema que eles possam ter lá é o que vai interferir nos preços, principalmente. Seria a variável número 1 de observação do mercado de soja. Agora, o andamento da safra nos Estados Unidos. E aparentemente ela vem vindo bem com clima adequado. Então, não é de se esperar grandes variações no preço por causa da oferta nesse momento e nem por causa da demanda. Então, o professor Marcos Fava Neves falando sobre formação de preço, sobre este momento para a soja. Eu falava há pouco que o Departamento de Agricultura norte-americano, através de exportadores privados, informava a venda de 390 mil toneladas da oleaginosa para a China na próxima safra. Entretanto, mesmo essa notícia não animava muito o mercado, não. O mercado de soja em Chicago caía há pouco e agora segue caindo. O mais curto prazo vai perdendo aqui pouco mais, não, cerca de 0,5% vai perdendo agora, com julho na posição aqui a $8,66 mais 4 bushel, agosto $8,67 mais 2, setembro $8,67 e a posição de novembro a $8,73 mais 4 por bushel, são os negócios neste momento com soja em Chicago. Para o produtor brasileiro, e, de certo modo, em todo o mundo, o que vai determinando o preço de soja mesmo é o dólar aqui no Brasil. E o dólar comercial vinha com uma alta hoje mais cedo, de até 3%, até mais de 3%. Vamos saber o que vem acontecendo com a moeda norte-americana. Realmente está dando aqui está subindo, é totalmente diferente, tem um efeito sanfona. Semana passada caía muito, agora já começa uma semana subindo bastante. 3,36% de alta para o dólar, R$ 5,21 mais 5 é o que acontece com a moeda norte-americana. Como eu disse, o dólar é essencial aqui para os produtos que são exportados pelo Brasil, está com esse efeito. Para muitos economistas, o que é importante é o dólar manter um patamar de estabilidade. E a gente viu o dólar muito alto, o dólar cai demais, agora o dólar volta a subir. Isso, de certo modo, não é tão interessante assim para os negócios de maneira geral. E eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, que fala a respeito desse sobe e desce do dólar, por que o dólar voltou a subir. Walter Pulga, e como que o mercado vai se comportando diante deste cenário com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que se esperava, fosse acontecer mais adiante está ocorrendo agora. Há um temor no mercado internacional, em todo o mercado financeiro internacional, porque ocorreu nos Estados Unidos, de novo, um aumento do número de casos de contaminação e de problemas com a Covid-19. Ou seja, a pandemia não está sob controle. Mais do que isso, nós tivemos também lá na China, na capital chinesa, alguns distritos voltaram a estabelecer restrições para a circulação de pessoas e as atividades comerciais, porque lá também, em Pequim, na China, ocorrem de novo novos casos com Covid-19. Tudo isso trouxe para o mercado uma preocupação, uma movimentação, um novo rearranjo. Esperávamos que a segunda onda fosse ocorrer mais adiante, mas parece que chegou mais rápido. Por isso, o dólar agora sobe 3,35%, passa de R$ 5,21. Há alguns minutos passava de R$ 5,20. Continua em alta, Na verdade, segundo Ricardo Gomes da Silva Filho, ele é da Correparte, corretora, ele diz que hoje o sentimento de fuga de qualquer risco volta a dominar os mercados em todo o mundo, em meio a sinais de que o coronavírus aí voltou a ganhar força. Além disso, há indicação de números, de dados sobre a economia muito piores do que o esperado lá na Ásia. Isso ajuda aí a definir um cenário ruim para o dia. Por isso, o dólar tende a oscilar bastante e frente ao real sobe de novo. Na última sexta-feira, o dólar já subiu mais ou menos 2,15%. No final do dia, alta de 2,14%. Voltou a fechar negociações em média acima de R$ 5,04 e agora sobe de novo para 5,21. Essa oscilação é esperada enquanto não ocorrer um controle sobre o avanço dessa pandemia e enquanto não tivermos aí uma vacina
que resolva esse problema. O mercado vai sofrer alterações constantemente. Por isso, de olho na informação. Aliás, o Banco Central continua operando no mercado, foi ao mercado de novo hoje com 7.600 contratos de swap cambial, ou seja, joga dinheiro no mercado para pagar, para recolher esses papéis em setembro de 2020 e fevereiro de 2021, ou seja, o Banco Central continua lutando, na verdade, para conter uma alta mais acentuada do dólar. Mas não está fácil controlar a volatilidade do câmbio. E a nossa bolsa, que apresentava uma recuperação, voltou a cair. De novo, quarto dia de baixa para a nossa bolsa, agora aos 90.895 pontos. Neste momento, a nossa bolsa recua mais de 2%. Entre os papéis que recuavam até agora há pouco estavam papéis de bancos, aquelas empresas aéreas que vinham tido ganhos, recuperação na semana passada também devolvem parte desses ganhos, ou seja, os papéis se desvalorizam. Nós temos também papéis da Petrobras em queda, até porque há um recuo nos preços do petróleo no mercado internacional ocorrendo agora. Aí o telespectador pergunta, Fabiano, mas isso ocorre só aqui no Brasil? Só a nossa bolsa está fraca? Não. Nós temos bolsas em baixa nos Estados Unidos. Na sexta-feira, nos Estados Unidos, o mercado veio em alta, né? Aqui estava em baixa, lá em alta. Mas nós estávamos num dia entre o feriado de quinta-feira e o final de semana. Passou, mas agora a baixa começou nesta madrugada na Ásia, as bolsas na Ásia vieram em queda. Na Europa, neste momento, nós temos fechamento das principais bolsas europeias em queda. Apenas a bolsa da Itália reagia agora há pouco com uma leve alta, né? Uma alta, o MIB, né? O FTSE-MIB na Itália vinha em alta, mais alta de 0,63%. As demais bolsas, na Alemanha, na França, na Inglaterra, vinham em queda, então não ocorre apenas no Brasil. E nos Estados Unidos nós temos os principais índices que norteiam, né, vamos dizer, balizam o mercado americano em baixa também. Nós temos o índice Dow Jones em queda de mais de 1,20%, Standard & Poor's 500 com queda de quase 1%, Nasdaq com queda de 0,23%. Eu acompanho aqui pelo painel. De fato, nós temos um movimento negativo no mundo. E por que isso ocorre? Justamente por conta do receio de uma retomada da pandemia em todo o mundo. Bom, há também algumas preocupações com a economia americana, a economia mais influente em todo o mundo, e os sinais dados pelo Federal Reserve na sexta-feira não foram bons sobre a economia americana. Apesar de alguma reação no nível de emprego, o fato é que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizou preocupações com a redução da atividade econômica nos Estados Unidos. E isso repercute em todo o mundo. São notícias negativas que trazem hoje o mercado em queda. É esperar no final do dia, devemos fechar hoje em queda alta para o dólar frente ao real e frente a algumas outras moedas, mas queda nas principais bolsas em todo o mundo. Fabiano, ainda muita oscilação por conta dessa pandemia. É com você. Obrigado, Walter Puga Júnior. Daqui a pouco ele volta com mais informações aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR segue, agora vamos dar uma olhada como é que vem se comportando o preço da soja nos portos brasileiros com entrega em julho. Houve melhora, o dólar subiu, você tem aqui uma oferta um pouco melhor para a soja entregue nos portos de Santos e Paranaguá. O valor de referência é R$ 110 por saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora. Vamos trazendo aí os valores aqui no Agricultura BR. O assunto agora no Agricultura BR é o preço do milho. E olha, a colheita da segunda safra que vai andando em todos os estados produtores do país, Centro-Sul em essencial, onde se cultiva a safrinha de milho, vem com a colheita e a colheita vai acelerando em diversos estados, é onde está concentrada a maior parte da produção do cereal e isso, claro, vai vir a pressionar preços no mercado físico brasileiro, que vão recuando, mas recuam de leve. Nós vamos mostrar agora 3 importantes praças do país, 2 em termos de produção e 1 em termos de consumo, para saber o que vem acontecendo com os valores. Vamos começando os destaques, você acompanha comigo aqui o que acontece na praça de Chapecó, Santa Catarina. Essa praça é extremamente relevante por ser uma grande praça consumidora de milho. E o Agricultura BR aqui traz em destaque o que vem acontecendo
em Chapecó, Santa Catarina, no dia 13 de maio, vinha com R$ 46,50 o valor da saca. No dia 20 do mês passado, subia para R$ 47. Uma semana depois, mantinha os mesmos R$ 47. Entrou o mês de junho já em recuo a R$ 45 a saca de 60 quilos. No dia 8 deste mês, caía para R$ 44,50 e fechou a última semana a R$ 44 a saca de 60 quilos. Chapecó, que por conta da terminação de animais, em essencial para a cadeia produtiva da carne suína, consome muito milho e faz aquisições tanto dentro do estado, mas principalmente fora. Veja conosco agora 2 estados produtores, então, em relação à produção de milho no Brasil, segundo a safra de milho. Veja só que Pato Branco, no estado do Paraná, vinha com essa movimentação. Ele vinha encerrando o mês de maio em alta e depois vai dar uma linha de recuo para o preço do milho, para a saca de milho. 13 de maio, R$ 45 a saca, no dia 20 chegou a R$ 46, dia 27, R$ 47 por saca de 60 quilos. Começamos a ter os efeitos de algum milho mais disponível no estado do Paraná. A frequência ainda é pequena, não tem tanta oferta assim de milho no Paraná não. No dia 2 de junho recuava a R$ 45, no dia 8 deste mês caiu para R$ 43,50 e o último dia 12 fechava a R$ 43 a saca de 60 quilos. Aí é uma praça extremamente produtora. Outra praça muito produtora é do estado de Mato Grosso. Vamos dar uma olhada como é que está a Primavera do Leste, também os mesmos dias de acompanhamento, também deixando muito claro o posicionamento de recuo com a colheita. Mato Grosso vai colhendo mais rápido e isso traz também os efeitos do preço do milho que vai caindo. No dia 13 de maio eram R$ 36,50 a saca de 60 quilos. No dia 20 do último mês chegou a R$ 37 a saca. Encerrava o mês de maio a R$ 36 por saca de 60 quilos. No dia 2 de junho, R$ 35, no dia 8, R$ 31,50, no último dia 12, R$ 30. Deve perder o piso de R$ 30 nesta segunda-feira, é o comportamento para os valores negociados com milho em 3 estados, um estado muito consumidor, 2 estados produtores. À medida que a colheita vai acontecendo, milho vai sentindo a pressão. Sigo falando de milho com os valores praticados aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios nos portos brasileiros. Veja conosco que milho para entrega em julho no Porto de Santos tem um valor de referência R$ 48 a saca, Paranaguá R$ 47 por saca, de acordo com a Granos Corretora, trazendo valores para entrega no mês de julho. E o governo federal reajustou o preço mínimo para algumas culturas, inclusive sementes, para a safra de verão 2020 e 2021. Esse reajuste médio alcançou 8,24% e é o que eu mostro agora na tela alguns destaques que foram reajustados pelo governo federal. Observe que, de acordo com o Ministério da Agricultura, o reajuste no preço mínimo do algodão é de 12,43%. Para o arroz, chega a 3,8%. Soja, 4,55%. E temos também o milho aqui em destaque, 13,01%. O reajuste do milho em Mato Grosso, o maior estado, alcançou esse valor, como eu estava trazendo, e as correções podem variar de 4,12% para os estados que integram Mato Piba e 13,97% para o norte e nordeste. Outros produtos que nós podemos falar também são feijão de cores, 1,37%, feijão preto, que é a preferência nacional, 9,6%, e o leite,
4,85%. Destaques aqui do Agricultura BR, que já que falamos de safra 2021, você já sabe, na próxima quarta-feira acontece o lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário da campanha 2020-2021, 17, quarta-feira, deve começar às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Saulo Lopes fala de algumas expectativas para o lançamento. O local já está combinado, o Palácio do Planalto, e o dia 17 de junho. Dia de divulgação do Plano Safra 2020-2021 para o início do ciclo agrícola 1º de julho, que começa agora. A ministra Tereza Cristina afirmou que, por enquanto, não tem a taxa de juros fechada para o início desse ciclo. E mesmo que tivesse, por questões de sigilo, ela não divulgaria neste momento. De todo modo, segundo fontes do Ministério da Agricultura, a preocupação da pasta da ministra Tereza Cristina é garantir recursos para linhas de investimento como Inovagro, Moderagro, Moderfrota e PCA. Mas será a temporada de pequenos e médios produtores, prioridade do agronegócio nessa linha de crédito. A ministra Tereza Cristina também tem se mostrado sensível às questões de biossegurança em avícolas e também frigoríficos. Para esses setores, deve ser liberada uma linha de crédito especial para atender às exigências sanitárias. O último Plano Safra 2019-2020 chegou ao valor de 225,5 bilhões de reais. 222 bilhões foram destinados ao crédito rural, 169 bilhões para o custeio, comercialização e a agroindústria e 53 milhões para investimentos. Nós ouvimos autoridades que se envolvem todos os dias com o homem do campo produzindo no Brasil para falar a respeito dessa expectativa. Em primeiro lugar, o nosso desejo é que não tenhamos mais planos safras anuais, e sim um plano safra plurianual, de no mínimo 5 anos, para que haja planejamento e diminuindo assim muitas burocracias e gastos com cédulas rurais, enfim, várias situações que complicam muito esse crédito. Segundo, nós precisamos de um crédito rural onde ele venha com juros próximos Selic, sempre essa referência aí ela foi cobrada do produtor, porque o produtor, segundo os bancos, nós tínhamos juros bem abaixo da Selic. Agora nós estamos com juro muito acima da Selic, então nós precisamos de um juro desse, mais ou menos nesse patamar, e nós precisamos também de um seguro que venha atrelado a esses custeios. Enfim, sem o seguro não adianta a gente ter crédito. Quando há situações de climáticos, enfim, outros fatores, a gente vem a perder muitos produtores rurais por motivo de uma política mais bem definida, principalmente em seguro. Outro ponto que é importante que venha nesse plano safra, que uma parte dos recursos venha para equalizar os juros nas renegociações de dívida. Nós temos muitos produtores sem acesso ao crédito por falta de uma renegociação, porque o juro é muito alto e não há um equilíbrio. Então, não adianta muito recurso, não adianta dinheiro, se nós não tivermos também uma ferramenta acessível àqueles produtores, principalmente em condições climáticas, sul, centro-oeste, enfim, todo o Brasil, que precisem de uma linha de crédito onde ele possa fazer a sua renegociação. Então, são pontos cruciais que este plano safra não pode faltar. A expectativa é reduzir a remuneração dos bancos, já que um agricultor de pequeno porte ele tem um custo do crédito efetivamente maior do que um produtor de grande porte. Por exemplo, se tiver a taxa de juros de 4%, ele chega quase 3 vezes, 2,9% o valor dessa taxa com todos os custos bancários. E também reduzir a taxa de juros, reduzir a burocracia, já que é muito difícil entre o anúncio do recurso no Plano Safra até o dinheiro chegar efetivamente lá na ponta. Mas principalmente, a melhor maneira de aumentar o endividamento rural é não ter uma assistência técnica de qualidade e efetiva. Portanto, eu estou defendendo que, junto com o Plano Safra, o governo também anuncie pelo menos 500 milhões para assistência técnica e extensão rural, já que o governo
nesse ano de 2020 tem apenas 51 milhões. A expectativa da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, com o novo Plano Safra, é que tenhamos juros menores, inclusive com a taxa Selic como está, nós precisamos que tenhamos juros mais acessíveis para pequeno, médio e grande produtor no Brasil. Também queremos e gostaríamos que tivesse um destino maior de recursos à subvenção do seguro rural para a pecuária, que tem um percentual muito pequeno dentro do programa, e que também se desenvolvessem mais recursos, destinassem mais recursos ao seguro rural, e que o plano passasse a ser plurianual. Essas são as vontades, os desejos e as expectativas da grande parte dos produtores de leite do Brasil, representados aqui pela Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. De Brasília, Saulo Lopes. Seguimos falando sobre expectativas sobre o lançamento do Plano Safra, nesta próxima quarta-feira, às 16 horas, aqui no Canal do Boi. Vou conversar com o Walter Puga Júnior sobre o assunto, que além de falar sobre o que os produtores esperam, né, dessa atuação nesse Plano Safra, fala também que outros países têm feito em relação à sua agricultura. Puga, mais uma vez, seja bem-vindo. Olha, Fabiano, o produtor brasileiro e o Ministério da Agricultura defendia isso, desejava um corte acentuado na taxa de juros dos programas de financiamento do agronegócio. Um corte linear de 25% nas taxas de juros dos diferentes programas ofertados para o agronegócio brasileiro, pelo governo, foi defendida pela ministra Tereza Cristina, mas encontrou resistência do Ministério da Economia. Bom, especialistas que atuam em Brasília apostam que as taxas de juros para grandes produtores ficariam aí entre 6% e 6,5% e entre 5% e 5,25% para os médios produtores. Para os médios produtores seria uma queda, né, de 8% e 6% aproximadamente, ou seja, nós teríamos aí uma redução para os médios produtores que hoje pagam em média 6% e para os grandes que pagam hoje em média 8%, uma redução para até 6,5%. Agora, para os pequenos, a expectativa é de alíquotas mais baixas, de 3% até 3,2%, né? No máximo 4,2%. Atualmente chega até 4,6% ao ano, ou seja, há desejo do produtor de um aumento no volume de recursos e de juros mais baratos. Não é para se iludir com esse Plano Safra que vai ser anunciado agora. Há muita demanda, mas dificilmente o governo vai atender. Enquanto aqui ainda nós esperamos apoio do governo federal para o agronegócio, lá fora o movimento é outro, viu? A pandemia já motivou uma onda mundial de subsídios. Veja, para você ter uma ideia, a Austrália e a Nova Zelândia já apoiam a exportação de produtos agropecuários por avião. O assunto é destaque na edição do jornal Valor Econômico, já do final de semana, né? O jornalista Assis Moreira, que é correspondente do Valor Econômico lá em Genebra, apurou que, no caso dos Estados Unidos, os subsídios que o governo está concedendo podem atingir 40 bilhões de dólares. Bom, Austrália e Nova Zelândia, muito liberais no comércio agrícola, passaram a subsidiar até voos internacionais para viabilizar a exportação de alguns produtos. Os Estados Unidos pagaram para os produtores de algodão 33 vezes mais do que eles perderam com as distorções do comércio. Bom, em todo o mundo, os agricultores estão recebendo bilhões de dólares em subsídios para compensar as perdas provocadas pela pandemia causada aí pela Covid-19, né? Agora, os apoios que são concedidos aos produtores em todo o mundo já levantam suspeitas sobre rompimento daqueles acordos feitos na Organização Mundial do Comércio, né? O tema estoques de alimentos também, interdição de exportação, causa polêmica entre todos os membros que fazem países membros da OMC, né? Bom, segundo Assis Moreira, nos Estados Unidos, um dos programas para compensar os efeitos da Covid-19 chama atenção lá, aliás, vai ser cobrado por isso agora na reunião da OMC, por exportadores como o Brasil, Austrália, Canadá, que já ofereceram, por conta da guerra comercial, os norte-americanos, o governo norte-americano, 28 bilhões de dólares. E agora aportaram mais 16 bilhões de dólares. Bom,
Esse valor vai aumentar, segundo analistas de mercado. Agora, paralelamente, países como a França e a Itália adotaram medidas unilaterais para apoiar o segmento de lácteos em seus mercados, apesar de regulamentação limitando esse subsídio. A Áustria também aproveitou para fazer um programa bilionário de apoio aos produtores rurais. Segundo o jornal Valor Econômico apurou na Europa, através do correspondente Assis Moreira, junto à OMC, no Japão há um pacote de subsídios para socorrer empresas japonesas no valor de US$1 trilhão. O que o Brasil deve questionar na OMC e outros países também é quanto desse total de US$1 trilhão será destinado à produção agrícola, porque lá a limitação prevê para 36,5 bilhões. Mas desses 1 trilhão, quanto iria para a produção no agronegócio? O Japão, aliás, criou até um programa específico para sustentar a venda daquela carne especial, o bife wagyu, que não é, lógico, essa ajuda estendida para importação de carne bovina, apenas para sustentar a venda do wagyu dentro do próprio país. Os Estados Unidos, aliás, questionaram isso, também na OMC, questionam isso do Japão. O Canadá também praticamente dobrou a ajuda para a compra e estocagem de excesso de manteiga e queijo durante a pandemia. O governo anunciou também um crédito especial para produtor no Canadá de US$3,7 bilhões para dar fôlego, dar poder de fogo para os produtores superarem essa crise. Agora, outro tema que está no radar também são os subsídios da Índia, viu, Fabiano? A Índia continua dando apoio para o setor agrícola e se questiona agora se os valores estão dentro do permitido pelas normas internacionais. Mas isso não fica restrito apenas a esses países, não. No Comitê de Agricultura, desta vez serão questionados também apoios do governo do Camboja, do Egito, de El Salvador, Romênia, Honduras, até Cazaquistão, Mianmar, Rússia, Turquia, Vietnã. Todos serão questionados agora por conceder muito subsídio para os seus produtores. Enquanto lá fora já há uma movimentação para ajudar o produtor rural, aqui ainda estamos esperando do governo uma redução na taxa de juros, um apoio para o agronegócio. Fabiano, lá fora já estão correndo. Aqui ainda nós estamos esperando qual é a decisão, o que a ministra Tereza Cristina vai conseguir junto ao Ministério da Economia. É com você. E a área de conferências da consultoria Datagro informou que na última sexta-feira aconteceu o primeiro negócio dentro do âmbito do RenovaBio aqui no país. Se trata da primeira aquisição, quem fez foi a Datagro de CBIOS, que são os créditos de descarbonização. Foi uma aquisição pequena, mas ela marca o primeiro negócio no país feito dentro desse âmbito, que pode trazer resultados muito bons para o setor sucroenergético do país e também para o ambiente. Veja conosco o que foi informado pela Datagro Conferences. Você vê aqui que a oferta foi feita pela Adecoagro. A Adecoagro é uma empresa produtora de etanol com unidades em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Foram adquiridos 100 CBIOS, que são os créditos de descarbonização, a R$ 50 cada CBIO, portanto, uma compra pequena. Foi adquirido por Datagro, a meta geral em 2020, ou meta anual, inclusive, são de 14,5 milhões de CBIOS negociados a cada ano, revisadas pelo governo na semana passada. Portanto, o primeiro negócio com RenovaBio foi feito e você acompanha as informações, segue acompanhando aqui no Agricultura BR, já que isso traz resultados importantes para o setor sucroenergético do país. Falando ainda de alternativas, principalmente no aspecto da utilização de combustíveis, você vai saber agora o que vem acontecendo em torno do biogás aqui no Brasil. Você vai conhecer o trabalho, como é que produtores têm atuado, na reportagem de Mauro Andrade. O biogás é uma fonte energética extraída de resíduos de matéria orgânica por meio de fermentações biológicas que acontecem dentro dos chamados biodigestores. A partir do biogás é possível obter energia térmica, elétrica e mesmo energia veicular.
Aqui no Brasil, quem estimula, desenvolve pesquisa e já conta com projetos de biogás instalado no campo é o CI Biogás. E eu conversei com Felipe Marques, ele é diretor de desenvolvimento do CI Biogás e vai nos falar sobre os diferentes tipos de arranjos para a exploração de biogás. Olá, Felipe, é com você. Olá, tudo bem? É um prazer conversar com a audiência do canal do Boi. Meu nome é Felipe Marques, daqui do CI Biogás, o Centro Internacional de Energias Renováveis, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre os arranjos individuais e os arranjos coletivos de biogás. Os arranjos individuais de biogás são os arranjos mais conhecidos, são arranjos onde os produtores de biogás têm na mesma propriedade, no mesmo local, a produção do biogás e seu beneficiamento para a geração de energia elétrica, térmica ou veicular. Já nos empreendimentos coletivos, há diversos produtores de substratos ou produtores de biogás integram sua produção para beneficiamento. Então, como eu citei, a gente pode integrar pelo substrato, levando todo o resíduo para o mesmo local, ou pode integrar pelo biogás. Então você produz o biogás em diversos locais e usa uma rede coletora de gás para conectar essas produções. Nesse caso, o custo de beneficiamento é compartilhado entre diversos produtores. E existe um beneficiamento de pequenos projetos, pequenos empreendimentos poderem participar dos arranjos coletivos. Então, projetos que não se viabilizam em arranjos individuais encontram viabilidade nos arranjos coletivos. Então, se você tem grandes produtores e entre eles pequenos produtores de biogás, esses pequenos produtores de biogás conseguem se integrar pela rede de gás e gerar esse beneficiamento. A minha segunda pergunta para o Felipe foi: onde encontramos esses arranjos de biogás coletivos já instalados aqui no Brasil? A gente aqui no oeste do Paraná tem dois exemplos desses arranjos coletivos. Um em Marechal Cândido Rondon, no condomínio Juricaba, e outro em Entre Rios do Oeste. No caso de Entre Rios do Oeste, 18 produtores produzem o biogás que é conectado por uma rede de gás até uma central que gera energia. Essa energia elétrica gerada é injetada na rede e compensa dos prédios públicos do município. E a prefeitura remunera os produtores pelo biogás produzido e destinado para a central. Então é um arranjo que viabiliza serviços ambientais no município e permite a redução de custos com energia elétrica. O assunto por aqui agora é café. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui as posições negociadas. Posição de julho, 93 cents mais 45 a libra peso. Café recua bastante neste início de semana. Observe que vai perdendo 1,75 pontos. Não tem nenhuma posição na casa de $1. Setembro, 95 cents mais 40 a libra peso. Dezembro, 97 cents mais 55. E a posição de março, 99 cents mais 70 a libra peso, todas elas com queda bastante expressiva nesta segunda-feira. Damos sequência ao mercado do café. Agora falamos do café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil, que também vem perdendo hoje. A posição de mais curto prazo, julho, cai 1,35%, vindo para $1.165 a tonelada. Setembro, $1.194, novembro, $1.211 e a posição de janeiro, $1.230 a tonelada, com recuo de 1,60%. E o Brasil é o maior produtor e exportador de carne halal do mundo, que fornece para o mundo árabe.
Agora, além das exigências que já existiam em torno dessa produção, a nova é em relação aos lubrificantes alimentícios utilizados na cadeia produtiva. E este é o assunto que você vai acompanhar agora na entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Está comigo então via Skype, Eli Saif. A gente vai falar então sobre esse mercado que o Brasil atende e atende muito bem há bastante tempo, né? Com todos os requisitos aí que os preceitos islâmicos exigem, e inclusive aí falando especificamente do abate halal. Ali, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi, e eu queria que você me respondesse a pergunta se os países árabes e islâmicos eles estão ficando mais exigentes, o que mudou agora nesses últimos tempos? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, boa tarde. É o seguinte, a exigência do abate halal sempre houve para o mercado islâmico. O que acontece hoje é um aumento no controle e nas exigências por parte de produtos industrializados e também eles querem saber o que acontece em todo o processo. Então, hoje você não adianta ter a carne oriunda de um animal abatido corretamente, mas também a planta frigorífica, ela deve fornecer uma garantia para o muçulmano que não há contaminação de nenhum produto ilícito, lógico, ilícito pela visão islâmica, que não há contaminação de algum produto proibido pela religião islâmica, como qualquer tipo de derivado de suíno e etc. Então, o lubrificante é um deles, eles querem saber exatamente da onde vem, qual que é a matéria-prima do lubrificante, se o lubrificante é certificado halal. Então, hoje há um controle maior nesse aspecto. O mercado está caminhando tá indo para um caminho que é uma excelência em certificação. O produto para o muçulmano consumir, ele deve ser totalmente certificado, não apenas o produto final, mas a matéria-prima e todos os procedimentos que tem a ver. Então, assim, você pode chamar isso de um procedimento farm to fork, né, ou door to door, não importa, mas a visão toda é o seguinte, que toda a cadeia vai chegar a um ponto que ela deve ser certificada. Então, o abate é certificado sim, os lubrificantes, os ingredientes, os insumos que vão dentro da fábrica, os serviços prestados para essa fábrica, bem como as empresas de transporte e armazenamento. Hoje o mercado islâmico chega a ponto de querer entender como que os animais estão sendo bem tratados, como que as rações são feitas, se as rações dos animais estão de acordo com a legislação ou a jurisprudência islâmica. É um conceito geral, O produto não basta tá embalado em uma carta bonitinha com um selo no final. Queremos saber de todo o procedimento. Essa que é a nova exigência e é o caminho que o mercado islâmico está caminhando. Ali, em relação então a essas novas exigências, né? O Brasil já está preparado para atendê-las ou a gente precisa de um tempo de adaptação? O Brasil já é o maior exportador de produto halal do mundo. Então, sempre quando há uma exigência um pouquinho mais aqui e ali, mudança ou adaptações sempre às vezes é um pouco estressante, assim, mas o Brasil é o país que mais, eu vejo que mais tem a maior condição para adaptar. Veja bem, no final do ano passado, eu já havia entendido que o mercado estava indo para esse caminho e alertei as empresas de buscarem a certificação dos armazéns. Recusaram, disseram que entendiam que iam adiantar um problema e etc. Bom, final do ano passado e começo do ano, o Emirados simplesmente parou, se não me engano, mais de 100 contêineres brasileiros que estavam estocados em armazéns não certificados halal. Então, nós precisamos entender como para o caminho que está indo o mercado, para o caminho para onde está indo o entendimento desses países, que são os maiores compradores do Brasil, né? Nós 50% que exportamos ele é halal, não tem a menor dúvida. Então, temos que continuar sendo excelentes no nosso trabalho. Eu vejo que o Brasil tem uma condição e até simples de se adaptar. É só buscar a certificadora, ligar para o sedial, nós damos todo o suporte necessário. Mas é só uma questão de decisão e não esperar as coisas chegarem de uma forma truculenta, como aconteceu na questão dos armazéns, que mais de 100 contêineres brasileiros ficaram parados no Emirados porque estavam sem certificado do armazém e não do produto. O produto era abatido.
Então, nesse caso de hoje, eu estou alertando sobre os lubrificantes. O lubrificantes é muito sério, são os produtos, precisamos entender quais lubrificantes que estão sendo usados, se o lubrificante ele é halal, se está sendo aplicado da maneira correta. Então, as empresas que fazem abate halal e querem manter a sua certificação halal, elas devem garantir que os lubrificantes dentro dessas empresas, ele é certificado halal. As empresas que fazem industrializados, que precisa de lubrificante, se quer manter o mercado halal, ele deve buscar que tanto os lubrificantes como outros insumos que entram na cadeia, ele deve ser certificado halal. Eu ia te perguntar exatamente isso, você respondeu em partes. Como que as certificações dos lubrificantes, elas podem garantir mais segurança para a indústria de alimentos? Alguns países islâmicos entendem que se a gente certificar o produto final, mas isso é um pensamento que está acabando, entendeu? Então, você certificar os produtos agora, o mais rápido possível, toda a cadeia que está envolvida no abate ou na produção de qualquer produto no mercado islâmico, é a melhor solução. O lubrificante é de suma importância. Deve-se buscar a certificação dos lubrificantes antes que aconteça algo desagradável, que o país acabe parando o seu produto final por causa de uma empresa terceira que, de repente, é uma solução fácil. A lubrificante não é uma questão, não é uma situação difícil para certificação. Ela não é um produto tão complicado para ser certificado. Então, você certificando os lubrificantes e outros produtos que estão dentro da fábrica, que fazem parte da cadeia, isso garante que o teu produto, garante a manutenção do teu produto no maior mercado do mundo. Por exemplo, em termos de país, o Brasil, os países árabes podem não ser, por exemplo, a China compra muito frango, etc. Mas se você olhar no geral, nós somos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. Somos os maiores consumidores em termos do Brasil, somos os maiores clientes em termos de população para o Brasil. Então, não há como fechar os olhos. É um mercado que todo mundo está de olho, os Estados Unidos, a Europa, todo mundo quer esse mercado do Brasil. Então, e o Brasil está nadando de braçada nesse mercado. Eu acho que o Brasil precisa, as empresas brasileiras devem procurar a certificação de todos os produtos que fazem parte da cadeia, a fim da manutenção e ampliação desse mercado e ainda preservando o teu mercado contra concorrentes de outros países que podem entender isso. Então, acaba acontecendo uma denúncia, acaba alguém descobrindo que um produto YZ ele não está de acordo com a jurisprudência islâmica, não está aprovado, e entrou e contaminou um produto halal, isso prejudica toda uma cadeia, toda uma produção, inclusive o Brasil, né? Você acaba perdendo a credibilidade desse produto e da produção brasileira. E eu entendo que as empresas brasileiras devem se esforçar para preservar esse tipo de coisa, para que outro país não ocupe o lugar do Brasil em alguns mercados. Tá certo, Ali. A gente sabe que o Brasil ele é hoje uma referência mundial quando o assunto é segurança de alimentos e com certeza ele vai estar pronto para se adequar aí a mais essas exigências. Muito obrigada pela sua participação novamente. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Com isso a gente encerra por aqui. É com vocês. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Confira comigo como é que vem soja em Chicago neste momento. A queda continua, mas agora um pouco menor para a soja em Chicago. Julho, $8,68 o bushel, agosto, 8,69, setembro, 8,69, novembro, $8,75 mais 2 por bushel. Dólar comercial vinha com alta, a alta passava de 3%, o dólar vinha negociado a 5,21, agora a alta continua acima de 3%, 3,02%, mas já é uma alta menor do que na abertura do programa. Agora nós temos o dólar a R$ 5,19 mais 8. Mais informações você vai ter na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas, então estamos com horário marcado. A gente se vê daqui a pouco. A todos uma ótima tarde e até lá!